estamos numa situação difícil, porque não vai voltar a aula presencial esse ano, até não sair a vacina, a tão esperada vacina que a gente está querendo. Não vai ter como, não só nas faculdades, mas também é, escola, infantil, ensino fundamental, ensino médio, não é possível retornar para uma sala de aula, né, sem que tenha, né, descobrido, estudar toda a questão da vacina. Vai ser bem complicado, Angélica. Então, nós estamos na luta. Vamos ter prática de tudo que nós estamos fazendo aqui, de todas as disciplinas, vai ter que ter a prática. Então, vocês não vão sair da faculdade sem a prática. Nós estamos tendo a teórica, mas também vai ter a parte prática, tá, gente? Não se preocupe em relação a isso. Então, vamos dar uma revisada no assunto. As provas começam amanhã. Amanhã já estão liberadas todas as provas, então vocês fazem de acordo com que vocês, né, têm afinidade aí. Então, a partir de amanhã já tem a minha prova online. Eu acho que vocês têm que fazer primeiro a minha, que a minha é mais fácil. E depois vocês vão ficar pegas difíceis. Então, vocês têm uma semana, né? Vocês têm uma semana para responder. Podem me dar. Ah, quem apareceu? Podem me dar. Mandar o WhatsApp, se não conseguir entender a pergunta, pode mandar, eu não ligo mesmo, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, me mandem, se não entendeu a pergunta, manda para mim, eu fico sempre com o celular, sempre eu tô respondendo. Gente, essa prova vai ser eumintos, né? Então, o Darley até perguntou a partir de quando, Darley? A partir da quarta semana, começa a falar do Ascaris, começa a falar dos eumintos. A quarta semana, ela tá antes até da prova que vocês realizaram, né? É um assunto que ainda eu dei antes da prova do primeiro bimestre. Então, assim, é porque eu tava estudando hoje, né? Daí você mandou lá a lista dos conteúdos. Aí, no caso, você mandou acho da semana 4, aí começa a partir da semana 3 que eu vi, professora. Daí. O Ascaris está na semana 3? Isso, ele tá na semana 3 que eu verifiquei. Na 4, acho que eu já o conteúdo seguinte. Né? A enterobiose, será? Eu vou verificar isso. Vou verificar. Uhum. Vou dar uma olhada agora, tá? Então eu já arrumo. Acabando a live, eu já entro lá e já arrumo. Mas obrigado por avisar. Gente, então começa com Ascaris lá na terceira semana, ou na quarta, vou lá verificar na terceira semana. Começa com Ascaris. Todo mundo lembra do Ascaris, porque eu mostrei foto para vocês, para chocarem vocês, aquele macarrão, sabe? Aquela macarronada que vocês adoram. É muito parecido, tá? Então, assim, mostrei imagem para vocês gravarem. É o famoso, então, Ascaris lumbricoide, a famosa lombriga. Então, o que vocês têm que saber? Que a partir daí, dos eumintos, começa a entrar a palavra ovos. Ovos, larvas e vermes adultos. Sempre. Ovos, larvas e vermes adultos. Nesse caso, então, é a ingestão de ovos, né? Que vai, então, romper, liberar a larva. E aonde que a larva sofre maturação? No pulmão. Então, a larva vai para o pulmão, sofre maturação. Então, se eu perguntar na prova, é possível que na doença ascaridíase tenha o sintoma de tosse, produção de catarro, febre? Tem. Por quê? Porque a larva precisa passar para o pulmão. Ela não vai para o intestino direto de forma verme adulta. Ela vai passar para o pulmão, vai sofrer maturação, vai produzir o processo inflamatório, a produção do muco catarral e a criança, principalmente, né, em vez de cuspir, ela vai deglutir esse catarro, né? Crianças, às vezes, pessoas com hábitos de higiênico não muito adequado, então vai engolir esse catarro, e esse catarro, então, com as larvas já maduras, vão chegar no intestino e formar vermes adultos, macho e fêmea. Vai sofrer o processo de acasalamento e vão liberar os ovos. Ascaris lumbricoide é o parasita do homem, é um parasita monoxênico, só o homem existe nesse ciclo, então o homem elimina, o homem contamina, certo? Então é o parasita do cachorro. O diagnóstico, o exame parasitológico de fezes, vou achar o ovo, bem característico. Então o Ascaris, ele é muito tranquilo.
a sintomatologia, tudo que vocês tiverem relacionado ao Ascaris, ele é super tranquilo. Não esquecer da fase pulmonar, que muita gente às vezes esquece. Então, como eu falei, Ascaris lumbricoide é a lombriga do homem. E eu tenho Toxocara canis. Logo em seguida, eu comecei a falar do Toxocara canis. Toxocara canis é a lombriga, o verme do cachorro. Então, Toxocara canis é a mesma característica, bem parecido, não dá para diferenciar muito qual que é o Ascaris lumbricoides, qual que é o Toxocara canis, tá? Eles são compridos, grandes, pode chegar até 20 centímetros, são vista a olho nu. Então, o Toxocara canis é a lombriga do cachorro e o homem se contamina acidentalmente. O cachorrinho lá defeca no local inapropriado, defeca, né, em areias onde crianças brincam, parquinhos de areia, caixa de areia, defeca ali na areia da praia, enfim, né? Também pode acontecer de defecar lá aqueles cachorros de sítio próximo às hortifruticulturas, né? A plantação de hortifruticulturas. Então, o que acontece? O cachorro defecou ali perto da hortaliça, a gente não lavou a hortaliça direito, ingerimos os ovos do Toxocara canis. Ou a criança brincando na areia, põe a mão na areia, põe a mão na boca, ingeriu os ovos de Toxocara canis. Porém, esse parasita não consegue completar seu ciclo no homem, não consegue. O que acontece aí? A gente vai, então, desenvolver uma doença. Quem lembra da doença? Vamos lá? Ninguém lembra da doença que vai desenvolver aí? Teve até uma atividade esses dias. Lembra da larva? É na pele. Não, não é na pele, não. É de confundir. Larva migrans visceral ou ocular, tá? Eu tenho a larva migrans cutânea, que é outro assunto. Então, é a larva migrans visceral ou ocular. O embrião, o ovo se rompe, libera o embrião, né? Esse embrião, ele precisa sofrer maturação. Essa larva precisa sofrer maturação, só que não consegue sofrer maturação no homem. Então, ela vai acabar se alojando no fígado, no pulmão, no olho, no caso, então, larva migras ocular, e ela se aloja e ali ela morre. O nosso sistema imune consegue segurar ela ali, matar ela, e ali vai ficar necrosada, vai ficar uma lesão. Então, vai ficar uma lesão ali no órgão, né? E a gravidade da doença vai estar relacionada com o número de ovos que a pessoa ingeriu. Se ingeriu muitos ovos, muitas larvas vão chegar até esses órgãos, e aí pode ocorrer uma gravidade, um processo inflamatório, uma necrose, enfim. Então, ele vai chegar nesses órgãos, pode até haver perda da função desse órgão se tiver uma infecção muito intensa. Então, gente, se eu perguntar na doença, que eu gosto muito de perguntar sobre essa larva migrans, na doença larva migrans, visceral ou ocular, qual que é o diagnóstico para ser realizado nesse momento? Qual que é o diagnóstico? Eu posso falar exame parasitológico de fezes? Posso? Diagnóstico da larva migrans? Oh, entrou mais uma. Não posso. Eu acho que falar. não. Acho que não, prof. Porque não forma o verme adulto, não forma. Toxocara canis é a lombriga do cachorro, então não forma o verme adulto no homem, só forma verme adulto no cachorro. Então não é realizado o exame parasitológico de fezes no Toxocara canis. Por quê? Porque não vai para o intestino, fica parado nos órgãos, ele não vai para o intestino. Então, o que pode realizar isso? E, às vezes um exame de imagem, uma ressonância, enfim, você consegue verificar lá a lesão e depois vou confirmar com o quê? Com a sorologia. Então, vou confirmar com a sorologia. Gente, tá entrando gente, a Vitória, a Denise, estamos dando uma revisão aqui. Tô falando de Toxocara canis, tá? Então, gente, sorologia para confirmar se a pessoa que está com Toxocara, se está com Toxocara canis positivo, né? Então, você pode fazer a sorologia. Gente, o exame de sangue seria IgG. No caso, do diagnóstico? É IgG? IgG. Positivo para Toxocara. Então,
a pessoa já teve, às vezes até nós já tivemos, né, o contato com esses ovos quando criança, ingerimos, ou até hoje numa hortaliça mal lavada, então a gente tem a sorologia positiva. Podemos ter uma pequena lesão, né, dessas larvas que pararam nos nossos órgãos. Podemos ter, a gente nem sabe. O que eu também enfatizo? Se eu perguntar para vocês qual que é a profilaxia para toxocaríase, para larva migrans, visceral ou ocular? Ah, saneamento básico, educação sanitária, todo mundo vai estar colocando isso. Mas, gente, como é o cachorro, lembra? É o cachorro que elimina, não adianta eu sair fazendo fossa, banheiro para os cachorros não vão usar o banheiro. Então, qual que é a profilaxia? Cercar os parques de areia, os parquinhos onde as crianças brincam, né? Tem todo esse cuidado. Quando quem tem um animal, fazer todo o tratamento com o cachorro, desvermifugar o cachorro, né? Quando o cachorro vai para passear, coletar, né, as fezes do cachorro, enfim, as profilaxias estão mais relacionadas com a educação ambiental, com a educação ambiental da população, e a gente não tem o que fazer com os cachorros de rua, né? Com certeza eles estão contaminados, a maioria estão, então a gente tem essa preocupação, tá? É tranquilo também, é só lembrar da doença, larva migrans, visceral ou ocular, tá? Nesse caso, não é a cutânea, é a visceral ocular. A gente ingere os ovos que foram eliminados nas fezes dos cachorros contaminado, e aí esses ovos liberam a larva, só que a larva não consegue se tornar verme adulto. A Grace. Oi, Grace, tudo bom? Apareceu aí? Oi, Grace, tudo bom? Não tá online, ouvindo. Gente, depois do Ascaris e da Toxocara, eu falo lá da enterobiose. Da enterobiose, que então. Vocês lembram da enterobiose? Enteróbios vermiculares? Meio que relatei um pouco falando da enterobiose. Gente, sempre que a gente falar enterobiose, enteróbios vermiculares, oxiurus, é aquele parasito da coceira anal, sabe? Aquele que a gente fala que é muito comum em criança relatar, mãe, tá coçando na região do ânus, então a criança coça muito. É uma doença comum, né? Uma parasitose muito comum, que é a coceira anal. Então, lembra um pouquinho? Coceira anal, como é que é a história lá? Eu vou ingerir os ovos. Os ovos, então, não passa pelo pulmão, não precisa passar, não tem a fase pulmonar, igual o ascaris, já vai direto para o intestino. A larva que foi liberada forma verme adulto, macho e fêmea. Após o acasalamento, o macho morre, lembraram? O macho morre e a fêmea, então, vai lá para a região perianal. Por isso a coceira, gente. Por que essa doença é conhecida como prurida anal? Por quê? Porque a fêmea, após o acasalamento, ela sai e vai para a região do ânus. Então coça, a presença dela ali coça. E ela, gente, consegue chegar até 1 centímetro. Quem tem uma visão boa, a mãe às vezes olha, consegue ver, tá? Ver a fêmea lá na região perianal, e é lá que ela deposita seus ovos. Então, se eu fizer um exame parasitológico de fezes, é muito possível dar falso negativo. Por quê? Você lembra do método de Graham que vocês comentaram? Teve uma atividade que vocês fizeram, o método de Graham. Como é que é? Você coloca a fita lá no tubo de ensaio, coloca na região perianal, posiciona o paciente, coloca na região perianal e depois você pega essa fita e olha no microscópio a presença dos ovos. Por quê? Porque a fêmea deposita seus ovos na região perianal. E se eu perguntar assim, a enterobiose é uma doença autolimitante? Uma questão de prova. Se eu perguntar se ela é uma doença autolimitante, pode ser que tenha, eu acho que vai ter algo parecido. O que é isso? O macho morre após o acasalamento e a fêmea vai para a região perianal, deposita seus ovos e morre. É uma criança falando, né? E morre. Então, o macho morre e a fêmea morre. A pessoa auto se cura, sozinha.
Tá vendo? A pessoa auto se cura, macho, porque não vai ter mais acasalamento no intestino, não vai mais ser produção de ovos e a pessoa se cura. Perfeito, ela é autolimitante, sim. Só que esses ovos que são eliminados são leves, são ovos leves que se espalham facilmente pela casa, tá? A fêmea tem hábitos noturnos, então durante a noite ela vai para a região perianal, deposita os ovos na roupa íntima, na roupa de cama, ela causa irritação, a criança coça, põe a mão na boca, então a criança, ela se recontamina constantemente, põe a mão na região perianal, tá coçando, põe a mão na boca, então ela se recontamina, os ovos são leves, se espalha pela casa, as outras pessoas da casa se contaminam facilmente, porque vai para a comida, vem o vento, vem a mosca, então aquela doença, quando um da casa está contaminado, todos têm que fazer o tratamento, usar o antiparasitário, porque ele é um ovo leve. E esse ovo, ele não sobrevive no meio ambiente. Se a criança, por exemplo, defecar em local inapropriado, se defecou no solo, ali perto da agricultura, ele não consegue sobreviver, no máximo um dia. Já os ovos de ascaris, ele consegue sobreviver até um ano. Então, eles são extremamente resistentes. E os ovos de enterobiose, ele já morre ali no local, não são geoeumintos, não precisa do solo. Então, você lembra aquela doença que a mãe chacoalha o lençol, espalha pela casa, é a doença da casa ali, né? Então, é um parasita do homem, só o homem tem essa doença, não tem em outros animais, então é do homem, o homem que passa para outros, e assim vai seguindo o ciclo, tá, gente? É tranquilo também, o Abner. Não é muito difícil, é tranquilo. Alguém tem dúvida sobre... Oi, Abner. Tudo bom? Alguém tem dúvida sobre enterobiose? Não, pelo jeito não. Tem não, A próximo. Vitória, não. Gente, o próximo que eu anotei é a tricurose, ou tricuríase, tricuris, trichiuri, que é o agente etiológico, tricuris, trichiuris. E aí? Lembram dele? É aquele vermezinho em forma de chicote. Gente, todo parasito, eu quero que vocês tenham uma peculiaridade. Todo parasito, lembra lá do ascaris, tem a fase pulmonar, lembra do enteróbios, que é coceira anal, a fêmea vai para a região anal, o macho morre, a fêmea morre. E a tricúris, gente, vocês lembram do prolapso retal? Então, é nessa doença que ocorre o prolapso retal. Os vermes também, através da injeção de ovos, a gente ingere os ovos, não tem o ciclo pulmonar, já vai direto para o intestino, forma verme adulto. E os ovos são em forma de chicotinho, dá para ver a olho nu também, em torno assim, de uns 3 centímetros. E ele consegue aderir na parede da mucosa. Então, ele vai se enganchar na parede da mucosa ali, e é ali que ocorre um processo inflamatório intenso. Então, a mucosa do intestino passa por um processo de irritabilidade, de inflamação, por isso que ocorre o prolapso retal, porque vai estar num grau tão avançado, em que a mucosa vai estar tão irritada, que ocorre esse processo da saída da mucosa para fora da região anal, por causa disso, por causa desse processo inflamatório. As fezes muitas vezes vai estar com sangue, porque está ocorrendo uma inflamação. Então, se eu falar do prolapso retal, vocês vão lembrar bem dessa doença, né? Que eu mostrei imagens, são imagens que às vezes a gente olha, né, e marca bem. Aqui, o exame parasitológico de fezes pode ser usado, na enterobiose não, é o método de Graham, porque os ovos são eliminados na região perianal. Aqui não, aqui a gente pode fazer o exame parasitológico de fezes, e aqui a profilaxia, aquele assunto básico, né? Saneamento básico, educação sanitária, lavar bem as verduras, as frutas, água tratada, enfim. Né? Então, ele é bem também simples de entender. O que destaca nele é o processo inflamatório, porque o verme, macho e fêmea, ele se aloja ali na parede da mucosa, forma o processo de acasalamento e depois elimina os ovos. Para tratar, é o antiparasitário
para eliminar esse parasito. Alguma dúvida do tricúris? É tranquilo também. Não tem nada assim fora do normal. Gente, depois do tricúris, tá lá na ordem. Eu falo do ancilostomídeo, o ancilostoma duodenalis. O ancilostomídeo, alguém conhece alguma característica deles? Lá no ensino médio, vocês conhecem como amarelão, a doença do Jeca Tatu, não sei, vocês já ouviram falar dele, da enterobio, ou do ancilostomídeo, tá? É, a partir daí, gente, o que acontece? A forma de transmissão do ancilostomídeo, vocês lembram? A forma de transmissão é penetração cutânea. Aqui não tem mais ingestão de ovos. Prestem atenção na forma de transmissão de cada parasito. Aqui o ancilostoma é através da penetração na pele. A larva vai penetrar na pele. Vai, então, ele é muito parecido com ascaris. A larva penetra, cai na corrente sanguínea e vai para o pulmão. E lá a larva sofre maturação. Então, quem tem essa doença pode ter febre, pode ter produção de catarro, tosse, é muito comum. Então, quando você chega num paciente, o paciente chega, olha, meu filho tá com muita tosse, muita produção de catarro, tá com diarreia, né? Começou agora depois de ter diarreia, vômito, flatulência. Então a gente já começa a ver aí que pode ser uma parasitose, não começa? Mas será que é ascaris ou ancilostomídeo, né? Então a gente não sabe, só o exame parasitológico de fezes vai saber. Então, a larva vai para o pulmão, sofre maturação, produz um muco catarral. Aí a criança vai deglutir, geralmente, esse muco catarral, e ele vai para o intestino formar vermes adultos. Gente, eles são pequenininhos, eles não são grandes, tá? Muitas vezes eu não consigo ver ele a olho nu, um ancilostomídeo, a gente vê microscópio. Forma macho e fêmea no intestino, e eles liberam os ovos. Só que o que diferencia aí? Os ovos que são eliminados, ele vai chegar no solo e ele sofre um processo, eles são geoeumintos, sofre um processo de maturação e libera a larva, certo? Então o homem libera os ovos no ambiente, os ovos ele eclodem e libera a larva. E daí ocorre, então, a penetração cutânea. Mas professor, eu lembro que você falou que pode ser ingerido esses ovos também, tá? Esses ovos podem ser ingeridos e também pode ocorrer o processo de formação de vermes adultos. Ou também as larvas podem estar na hortaliça, a gente comer essas larvas e essas larvas então penetrar no nosso trato gastrointestinal, tá? Também pode. Então, lembrando que também, nenhum até agora a gente estava falando de penetração cutânea. Agora sim, o ancilostomídeo, então, a forma de transmissão principal é através da penetração na pele. E vocês já ouviram falar do ancilostoma cânino? Ancilostoma cânino. Ele é, então, o ancilostomídeo do cachorro, o ancilostoma cânino. Teve uma pergunta também na atividade que muita gente esqueceu de falar. Quando eu falei da larva migras cutânea, todo mundo falava assim, é através da penetração da larva. Mas a larva de quem? Então, a larva migras cutânea é uma doença causada pela penetração da larva do ancilostomídeo, tá? Ancilostomídeo caninum. Então, a mesma história lá do Toxocara. Só que aqui, gente, o cachorro vai lá, defeca no parque de areia, defeca na praia, e assim vai. O que acontece? A criança brinca. A criança brincando, lá vai ter a larva penetra na pele. Quem nunca teve a doença larva migras cutânea? Quem nunca teve? Eu nunca tive, porque eu não sou de muito brincar na areia, minha filha também não é. Mas eu, a Vitória. Então, gente, a larva migras cutânea é o famoso bicho geográfico. Todo mundo já ouviu falar do famoso bicho geográfico. É a larva do ancilostoma caninum que penetra na pele e não consegue completar o ciclo no homem. Por quê? Porque é o parasito do cachorro. Ao penetrar na pele, ele vai fazendo uns caminhozinhos. Só que ele não consegue cair na corrente sanguínea, ir para o pulmão, formar verme adulto. Tá entendendo, Darley? Darley, você tá fazendo uma cara aí.
Tá entendendo? Não, é porque essa doença aqui que ela se reproduz sozinha, né? Que a fêmea se reproduz sozinha, né? Não, ainda não. Não chegamos nessa ainda. Aí, é que eu Não. tô perdido. Tá. Gente, então, larva migra cutânea, causada pela penetração da larva, já vamos chegar lá, da larva do Ancylostoma caninum, tá? Então, ele não vai conseguir cair na corrente sanguínea, vai ficar ali. E, gente, ela é autolimitante? Ela morre sozinha, a larva? Sim, ela morre sozinha. O caso de tratamento ocorre quando o número de larva é muito grande. Daí aí o médico entra com tratamento para poder não ocorrer um processo inflamatório muito intenso nesse tecido cutâneo. Então, gente, é uma doença autolimitante, a larva morre por si só, tá? Porque não é um parasita do homem. Então, gente, quem tem a larva migras cutânea, nem fazem sorologia para essa doença, nem é uma doença que é muito estudada, porque não é uma doença que agride muito o homem. Então, na hora que viu aquela linhazinha daquele mapa geográfico, o médico já sabe. O médico nem precisa fazer a sorologia, já é confirmado ali, então, que é o parasito Ancylostoma caninum, que é o parasita do cachorro, e o homem se contaminou acidentalmente, tá? O Darley tá falando de um outro parasita aí, já ouviu falar, lembrou do Strongyloides stercolaris? Strongyloidíase? É esse, Darley? Isso, é esse mesmo, professora, que eu tava Esse vendo mesmo. aqui. Mais um parasito aqui. Nós estamos aqui falando dos parasitos, gente. Qualquer coisa vocês me interrompem. Então, a estrondiloidíase já é um, dois, três, quatro, cinco, seis, o sétimo parasita que nós estamos falando. É o mais chato de todos. É o que eu menos gosto de estudar, é aquele super chato. O ciclo dele é chato em tudo. Mas se eu perguntar, a estrondiloidíase é causada pela penetração na pele, entendeu? Penetração cutânea. É uma larva também que penetra. E aí, não é aquele, não passa pelo pulmão, não tem esse processo pulmonar, ele já se forma verme adulto no intestino. E aí entra a fêmea partenogenética, tá? Uma única fêmea, ela consegue se reproduzir sozinha, tá? Ela consegue se reproduzir sozinha, a fêmea. E aí? E aí a fêmea, gente, aonde que ela elimina esses ovos que ela produziu? Aonde que esses ovos são eliminados? Nas fezes? E aí? E essas fezes, o que acontece com esses ovos? Qual que é a diferença aqui? Então, a fêmea libera os ovos dentro do intestino e no próprio intestino esses ovos eclodem, esses ovos liberam a larva no próprio intestino. Então, gente, quando uma pessoa está com uma infecção muito intensa, paciente HIV, ele chega a levar a óbito, porque no próprio intestino a larva penetra de novo, então o ciclo continua. Então, aquela pessoa que tem uma infecção muito intensa, ela vai ser, né, o ciclo vai dar continuidade, porque a larva vai, o ovo eclode, libera a larva penetra na mucosa intestinal, percorre todo o processo, vira verme adulto, enfim. Então, gente, nesse caso, eu também falei das crianças que usam fralda, né? Das crianças que usam fralda, idoso também, se tiver essa doença, a larva ela penetra no próprio tecido cutâneo da nádega ali também. Quem usa fralda tem essa doença, tá? E também essas larvas no solo, quando são eliminadas no solo, elas se transformam em macho e fêmea, se acasalam e produzem então ovos no ambiente. Esses ovos se rompem, liberam a larva. É bem complexo. Então, gente, esse ciclo eu não vou cobrar de vocês. É um parasito que eu acho bem complexo o ciclo dele e não é tão comum que nem as outras, mas o que vocês têm que saber do estrondiloidíase, que é através da penetração do tecido cutâneo. E, gente, no exame parasitológico de fezes, eu vou achar os ovos ou as larvas? Olha que as larvas, ela eclode no próprio intestino, né? Os ovos eclodem no próprio intestino e liberam as larvas. Então, no exame parasitológico de fezes, eu não acho os ovos, eu acho as larvas. Tá? É isso que diferencia ela dos outros, certo?
Falo, ninguém mais Certo. fala. É normal, só o Darley da resposta. E a Vitória no digitado. Gente, filariose linfática, falamos esses dias. É através da penetração na pele, filariose? Qual que é a forma de transmissão da filariose, a linfantíase? E aí? A picada do mosquito? Atacado no mosquito, tá? Então, eu preciso do mosquito específico que transmite essa doença. Então, não é uma doença que, como profilaxia, eu vou falar saneamento básico, situação sanitária. Não, como profilaxia, é o uso de repelente, roupas adequadas quando a gente vai para ambientes que tem a tendência de ter esses mosquitos. É muito comum em turistas que fazem trilha, que fazem acampamento. Por quê? Porque o mosquito está na mata e aí a gente chega próximo dessa região que é suspeita de ter a presença dessa doença. A filariose, então, linfática, causada pelo agente etiológico. Eu acho que se eu fosse dar prova escrita, eu ia dar um ponto para quem escrevesse o agente etiológico da filariose linfática. É a Woltiereria bancroft. Super chique. Gente, ela então é uma larva que vai penetrar, vai cair na corrente sanguínea, vai cair no sistema linfático, e aonde que é, então, o local de ação da Wuchereria bancroft? É no sistema linfático. O local de ação dele no sistema linfático vai percorrer o sistema linfático, vai se tornar verme adulto, macho e fêmea, vai sofrer o processo de acasalamento, eles vão se enovelar no interior dos linfonodos, tá? Principalmente, por quê? Principalmente eles têm afinidade pelos linfonodos da região abdominal, da virilha, por isso que a maioria dos casos das doenças elefantíase é no pé, então a maioria do inchaço é no pé. Então, ao entrar no sistema linfático, ao formar os novelos, né, dos vermes, o que acontece? Ela vai obstruir o sistema linfático, então vai ocorrer o edema, né? Esse líquido que sai não consegue voltar, esse líquido intersticial que sai, era preciso voltar, ele não consegue, porque já as veias do sistema linfático já perdeu a elasticidade. E o inchaço faz com que a pele estica, a pele fica sem elasticidade, a pele fica seca, ressecada, forma rachadura, e aí tem a co-infecção com bactérias, se não tiver cuidado, né? Então, a bactéria ali penetra nessas rachaduras, ocorre um processo infeccioso, já não tem um sistema imune ali naquela região para poder combater as bactérias, porque o sistema imune está prejudicado, o sistema linfático está prejudicado. Tá, no homem pode ocorrer, então, uma lesão na região escrotal, porque acaba afetando também a circulação nessa região. Então, gente, nós até falamos numa atividade lá, por que da co-infecção? Então, porque a gente tem essa perda de elasticidade da pele, essa rachadura, e então a grande tendência de ter infecção. Então, tem que ter todo cuidado com esse pé. Quando você atinge um grau muito elevado, é irreversível, não tem tratamento, só apenas assim, tentar reverter, às vezes, com cirurgia, mas já é bem complicada a cirurgia, já não é tão fácil de realizar, porque já está uma região bem afetada, tá, gente? Perdeu aquela pele e aquela pele não volta mais ao normal. Diagnóstico, então, da filariose linfática não é o exame parasitológico de fezes, nós estávamos falando o tempo todo aqui, tá? A gente pode fazer sorologia, tem gente que até faz ressonância para ver se tem, né, a larva ali, o verme percorrendo, circulando no sistema linfático. Enfim, mas a sorologia é o diagnóstico principal para confirmar. E, como já falamos, qual que é a forma de transmissão, qual que é a profilaxia, são as perguntas que eu vou estar fazendo na prova. Tá bem tranquilo, bem fácil, não é nada complicado. É as perguntas que eu sempre faço. E vamos, ó, tem gente que se tá com a nota um pouco baixa, dá para recuperar ali, não vai estar difícil, ninguém vai pegar exame, ninguém, pelo amor de Deus. Tá?
Gente, teníase cisticercose. Complexo? A teníase cisticercose? Meio complexo, né? Muito. Pode falar. Como que eu vou adquirir a teníase? Como? A teníase. Como que ocorre? Vai ter bastante perguntas sobre teníase e cisticercose, hein? Como que eu vou adquirir a doença chamada teníase? Pelo consumo de carne crua ou mal passada? A teníase, então, eu vou adquirir através do consumo de carne crua mal passada contendo o cisticerco. Cisticerco é a larva, tá? Então, eu vou adquirir a teníase através da ingestão, então, da carne crua mal passada do boi, do porco, contendo cisticerco. O cisticerco, então, vai cair no meu trato gastrointestinal, vai para o intestino e forma o verme adulto. Às vezes, um único larva eu consigo formar solitária. A solitária, sozinha, ela tem o órgão sexual masculino e feminino, ela se reproduz sozinha, tá? Então, ali ela produz os ovos são eliminados nas fezes através da proglose, são através de fragmentos mesmo da solitária, ela é toda segmentada, é um verme achatado, ele é diferente do ácaris, ele é achatado, e essas proglotes, ao ser eliminadas nas fezes, no local inapropriado, ela libera os ovos então, ficam no ambiente, então, gente, esses ovos se espalham, então, esses espalham e o boi acaba ingerindo esses ovos, o porco. Então, a gente acaba contaminando os outros animais. A teníase é uma doença do homem que acaba contaminando outras pessoas e também acaba contaminando outros animais. E o porco, o boi, ao ingerir esses ovos lá na pecuária, né? Ao ingerir esses ovos, que doença ele vai adquirir? O homem, quando ingerir esses ovos de teníase, que doença que ele vai adquirir? E aí? Darley travou, o que me responde. Gente, Nossa, agora você pegou, prof. Quando eu ingerir os ovos da teníase, eu vou adquirir a cisticercose. É complexo, eu sei. Quando eu faço prova teórica desse assunto, 99% erram, porque é confuso. 99% dos alunos erram a questão de teníase e cisticercose. Como vocês vão ter a prova online, vocês têm essa vantagem, super mega vantagem, de ter auxílio dos universitários, ajuda dos universitários, ajuda. Tem alguém querendo entrar, não, né? Ajuda do Google, enfim, Google Acadêmico, enfim. Gente, então, assim, a teníase é a presença do verme adulto no intestino, né? Então, eu vou adquirir a teníase através da ingestão do cisticerco, da larva, em carne crua ou mal passada. E essa larva vai liberar o embrião, essa carne vai ter o embrião, a larva, e ela vai se tornar verme adulto no intestino. E a partir daí, quem tem vermes adultos, eu posso fazer o exame parasitológico de fezes, que eu vou achar os ovos. Quem tem o verme adulto tem os ovos. Os ovos, então, se espalham, contamina hortaliça. Quando uma pessoa não contaminada vai ingerir uma hortaliça mal lavada, uma água não tratada, e tem ovos de tênia solis, saginatus, tem ovos. O que eu vou adquirir? A cisticercose. Como é que é? Então, esses ovos se rompem, liberam o embrião, esse embrião, então, vai atravessar a mucosa do intestino e vai se alojar nos órgãos. Essa é a cisticercose, o alojamento da larva, né, nesses órgãos, fígado, pulmão e principalmente, gente, a carne de porco, tá? É a tênia sóleo que tem o tropismo pelo cérebro, vai se formar a neurocisticercose, olho, cérebro, então. A neurocisticercose é a presença da larva do cisticerco, tá? Então, se você faz lá, pega uma imagem, né? Coloca lá no Google a imagem do sistema nervoso contendo cisticerco, você vai ver que tem a própria larvinha lá paradinha, tá? Gente, por que esse processo? Porque para poder propagar a doença, o homem o homem tem a teníase, elimina os ovos lá no local inapropriado. Aí vem o porco e come esses ovos. Aí vem o boi e come esses ovos. Aí vem o homem e come
O porco e o boi. Então, o porco e o boi precisa estar nesse ciclo, são hospedeiros intermediários. Vem o homem, come o porco e o boi e adquire, então, a teníase. Para o homem adquirir a teníase, tem que passar pelo porco e pelo boi, tá? Mas, para o homem adquirir a cisticercose, só basta ingerir os ovos e formar as larvas. Então, as larvas, ela não progride no homem, tá? Ela não progride, ela para ali, ela morre ali, causa lesão, tá? Pode afetar. Se tem a neurocisticercose, pode ter convulsão, pode ter epilepsias, pode ter crises, dor de cabeça, enfim, pode ter grande. Se for muito grave, pode levar até a óbito. Muitos médicos confundem a lesão ali da neurocisticercose com tumor cerebral, enfim. Mas é uma doença que complexa porque mistura uma com a outra, sabe? Para eu ter a teníase, eu tenho que adquirir, ingerir a carne crua com cisticerco. Para eu ter a cisticercose, eu tenho que ingerir os ovos da tênia. Então, você acaba se embananando. Então, vai ter questão dessa na prova, então vocês respiram, falam, não, aqui é complicado, então eu vou ler com calma, vou pesquisar com calma e vou responder com calma, porque vai ter. Vamos lá, vou perguntar na prova, qual é o diagnóstico da teníase? Ele é feito através do exame de fezes? Exame de fezes, exame parasitológico de fezes, tá? E qual que é o diagnóstico da cisticercose? Exame de imagem, onde eu vou olhar se tem alguma exame de imagem, e sorologia para confirmar, IgG para confirmar. Tá? Aí eu confirmo. Ah, tá. Então o exame de sangue só entra na cistocistose? Cisticercose, só. Vocês já ouviram falar dessa doença? Difícil, Hã? É complexo, né? Mas vocês já ouviram falar, ai, meu vizinho assiste cercose, neurocisticercose. E se eu perguntar na prova, eu coloquei no debate lá, é o homem que transmite a cisticercose para o porco ou o porco que transmite a cisticercose para o homem? É o homem que transmite para o porco, né? Meio que cortou o seu som aí, Darley. O homem que transmite, porque é o homem que elimina nas fezes. O homem que elimina. E o porco vai lá e ingere, entendeu? Então, é o homem que transmite a cisticercose para o porco, não é o porco que transmite para o homem, tá? Ao ingerir a carne crua ou mal passada, com cisticerco, o homem vai ter a teníase. Então, vai ter pergunta, teníase, cisticercose. Alguma dúvida? Grace, você tá aí? Tem que estudar, Grace. Quem mais? Angélica, nenhuma dúvida. Camila. Denise, tá quietinha, Denise. A Adriana tá quietinha. A Vitória me responde. Gente. É o frio, professora. Tá quietinha, você é faladeira? Cortou o som aqui. Gente, a última doença, esquistossomose. Também conhecida como barriga d'água, lembra? Da esquistossomose. Ela tem um ciclo bem complexo também, né? A esquistossomose. Gente, eu preciso, então, do caramujo nessa doença. Lembra? É a doença dos lagos, dos rios. Você vai lá, brinca. Ah, não, é uma lagoa. Você acha que eu também brinco em lagoa? Não, gente, não brinco. Isso porque eu ainda... Depois que eu estudei parasitologia, piorou minha vida. Não brinco. Ah, um lago, uma lagoa, um rio, vou lá. Vou lá, nado. Tem a bendita larva que penetra no homem. A larva cercária penetra no homem, cai na circulação sanguínea, né? Cai na circulação sanguínea. Essa larva, ela passa primeiro para o pulmão, sofre maturação no pulmão, né? O coração sai do pulmão, vai para o coração, chega no fígado. No fígado sofre maturação, transforma-se em verme adulto, macho e fêmea. A maioria ali se acasalam ali, ou elas descem do fígado, gente, desce para onde? Para o plexo mesentérico, para as veias do mesentérico. Não cai no intestino, ela fica ali na região abdominal, nas veias e capilares
do plexo mesentérico, aonde irriga o intestino. Elas ficam nas capilares e veias que irrigam o intestino. E ali, gente, vocês lembram do ovo? O ovo deles tem uma espícula, tem um espinhozinho. Aí o ovo que o verme adulto liberou vai cair no intestino. O ovo, a espículazinha faz com que ele perfura o intestino, cai no intestino. E, gente, qual que é o diagnóstico? Exame parasitológico de fezes positivo. Por quê? Porque vai sair nas fezes. Então, o homem libera os ovos nas fezes. Esses ovos, muitas vezes, o homem defeca em local inapropriado. Esses ovos caem ali numa região com caramujo, lagoas, enfim, tem o caramujo. O caramujo, então, esses ovos, gente, ele libera a larva, passa pelo caramujo. Se eu perguntar, então, uma forma de combater essa doença, eu tenho que eliminar o caramujo. Uma forma de combater essa doença é eliminar esse bendito caramujo. Só que é difícil, gente. É difícil você eliminar. Jogar algum produto ali naquela lagoa para poder eliminar os caramujos, vai acabar matando os outros animais também ali presentes. E o caramujo você não consegue eliminar todos. Pode falar. Só uma pergunta, no caso, a doença, ela não entra em contato, no caso, com o estômago. Mas não ir no rio. Perdão, o Abner falou que não. Pode falar, Darlene. Não, é porque no caso você falou assim que no caso lá, ela não entra em contato, no caso, com o estômago. Mas por que o exame, no caso, para detectar que você tem, é o exame parasitológico através das fezes? Por quê? O macho e a fêmea que se maturaram lá no fígado, eles descem para as veias, para o plexo ali do mesentérico, eles descem para as capilares que irrigam o intestino, eles descem. E o ovo, ele tem uma espinhozinho que vai e fura o intestino e cai dentro do intestino. O ovo cai dentro do intestino. E você vai ler livros que falam, é possível esses ovos serem eliminados na urina? Não só pelas fezes? Também, porque ele vai naquelas capilares e veias da bexiga e cai na bexiga também. Então, o ovo perfura, o ovo tem uma espícula própria para perfurar e cair no intestino e na urina, para ser eliminado. Ele vai ser eliminado porque ele precisa continuar o ciclo, ele precisa do caramujo. Então, assim, tudo bem, eu não consigo eliminar o caramujo, gente, olha, eu não consigo, mas custa ter uma educação sanitária. Eu falo, gente, não defeque no local inapropriado. Olha, vocês, né, vamos instalar fossas sépticas, mas é complicado, porque a educação dessas pessoas, e muitas vezes não adianta eu instalar fossa séptica, eles vão defecar em local errado, crianças vão estão brincando ali no rio, às vezes contaminadas, vão defecar. Então é complicado, assim. Mesmo que a gente tente erradicar, eu tenho que ter a educação sanitária, porque o homem está defecando no local inapropriado, esse parasita precisa do caramujo, se não tiver o caramujo, ele não consegue seguir o ciclo, então, enfim, então várias coisas. E por que causa a barriga d'água? Por que causa aquele inchaço? Porque os parasitas estão ali nos capilares e veias do mesentérico, do intestino, e acabam, então, causando um processo inflamatório muito intenso. Então, há uma saída de líquido para o meio intersticial, para o peritônio, então, assim, há uma saída de líquido e esse acúmulo de líquido. Aí, nesse caso, é só questão de cirurgia mesmo para drenar o líquido, não tem como, assim, reverter, tem que drenar o líquido, e por causa de um processo inflamatório muito intenso, eu tenho esse exudato muito intenso. Eu tenho hepatomegalia, o aumento do fígado, esplenomegalia, eu tenho todo um prejuízo desses órgãos na cavidade abdominal, tá? Então, é tranquilo esse também, né? Uhum. É muito difícil a gente tentar eliminar, por exemplo, eliminar os caramujos. É difícil porque você não consegue erradicar todos, eles se multiplicam muito rápido, mas é uma maneira. Aqui em Maringá, teve uma escola de tênis de areia que chamou o pessoal lá da Parasito da UEM. Por quê? Porque os alunos estavam tendo bicho geográfico. Bicho geográfico, a larva migras cutânea. Agora você já sabe, né? Que o bicho geográfico é a larva migras cutânea. Então, os alunos estavam tendo essa larva migras. Aí, ele foi lá e a gente coletou
as amostras de areia, pegamos vários pontos de areia. O que eu achei lá? O que eu achei nessa areia? Eu posso ter achado ovos e posso ter achado larvas, né? Então, porque assim, o Ancylostoma caninum, né, que é eliminado nas fezes do cachorro e tal. Ah, mas tem cachorro ali não tinha cachorro, né? Mas a gente vai investigar. Cachorro entra nessa escola de tênis? Não, não entra. Mas o que acontece? Ele compra areia para colocar lá. Ele compra areia, a gente não sabe a procedência da areia, fala, olha, eu compro areia, porque sempre vai tendo, né, perda de areia, então eu compro areia, então ele não sabe a procedência dessa areia. Beleza, tá ali a areia. O que a gente tem que fazer? Como que a gente vai eliminar essas larvas? As larvas, gente, ela não dura muito tempo, tá? No ambiente. Quem dura mais é os ovos. Os ovos ficam lá um tempo, depois as larvas eclodem, as larvas conseguem durar até 3 meses num ambiente propício, se a terra estiver úmida. Mas como que a gente vai eliminar? Vai jogar hipocorito na areia ali? Vamos jogar hipocorito na areia toda? Não tem como, A né? professora Então foi faz recomendado. lockdown daí, Oi? faz lockdown, não deixa ninguém entrar na areia até dar um certo determinado. Lockdown. Faz lockdown que eles morrem. O que foi preciso fazer? É, mexer a areia. Porque assim, as larvas, elas não ficam em cima, elas ficam embaixo. E aí você cavou com o pé na areia, né? Vai na praia, faz um buraco na praia e enfia a criança lá na areia, é ótimo. Gente, o que acontece? A gente pediu para eles remexer essa areia, remexer as areias e a larva que estava embaixo subiu para cima. Aí o sol, a incidência do sol mata essas larvas. Então foi preciso, assim, olha, todo dia você mexa nessa areia, revira essa areia para poder tentar eliminar. Mas é difícil. O erro dele está na procedência da areia. Então, assim, tinha que investigar tudo, tinha que achar se realmente tinha o parasito na areia. É muito difícil fazer esse diagnóstico, porque imagina filtrar areia, você tem que filtrar. As fezes é mais fácil você diluir, filtrar, agora a areia não tem como. Então foi muito difícil achar um diagnóstico, mas assim, nesse caso a gente tinha que investigar de onde estava vindo essas areias, qual era a procedência, e ele não sabia também dizer qual era a procedência, ele comprava, né? Chegava o caminhão lá e despejava, mas tinha toda uma investigação. Olha, seria interessante um caso clínico, né, desse na prova, até pensar aqui. Como que vocês investigariam esse caso, né, a presença de larva migrans na areia? Mas enfim, gente, é isso aí. Alguém tem dúvida? Eu não, prof, tô Tá bem sanando minhas tranquilo. dúvidas. Ixi, parasita, eu falei, é a disciplina mais fácil que vocês têm até agora. Até agora, sim, nesse semestre, porque os outros é mais complexo. Então, parasita é só que confunde muito, né? Na hora da prova, se você estivesse fazendo prova em sala de aula, ia ser complicado, sim, porque é muito parasita na cabeça, confunde tudo, vixe. Mas como é online, então vocês estão baba para vocês, tá, gente? Podem mandar perguntas que eu estarei respondendo. Então, a partir de amanhã, você já faz. Ah, faz todas as provas já agora. Amanhã é quarta, quinta e sexta, vocês já acabam tudo. Fazem todas as provas, já final de semana já estão de férias, descansando. E nós aqui corrigindo prova. Ser professor, ó, é difícil, não tem férias, não. Beleza, gente? E aí? Beleza, prof. Aí, qualquer coisa, vocês me dão um toque. Eu vou interromper a gravação aqui, mas eu estarei aqui.